Um ambiente agradável. Uma culinária surpreendente. E um festival de tirar o fôlego. Assim é o Take Sushi, na Cachoeira do Bom Jesus. Você vai se surpreender. Rua Leonel Pereira, 78. Fone 3266-5832. Faça do seu evento uma festa da pizza. Um delicioso rodízio de pizzas à sua disposição. Com uma grande experiência em eventos corporativos, a Festa da Pizza vai até você, no conforto da sua casa ou da sua empresa. Festa da Pizza. Informações: fones 3244-8697 e 8406-5566. Olá, mais um Rabo de Saia. É sempre um prazer estar aí na sua casa. Legal. E hoje o assunto é muito extenso. Na verdade, precisaria de um seriado aqui, teria que ter muitos e muitos programas, mas vamos abordar um pouquinho sobre família. A família de ontem, a família de hoje. O que mudou, o que falta e por aí afora. E o programa começa com as nossas colaboradoras aqui, né? Ao meu lado, a Regina Kirali, que é empresária de turismo. Aqui no meu outro ladinho, Sarvan, que é psicóloga e consteladora. E do ladinho da Sarvan, a Luísa Gomes, Paludo Gomes, que é advogada. Todas nós estamos a postos aqui para conversarmos sobre família. Família pode ser um assunto bom, pode ser um assunto ruim. A família de ontem, de hoje. Eu, quando era criança, parece que tinha mais respeito. Era uma família mais patriarcal. Como era para vocês? Como é para vocês, meu bebê? Obrigada, eu adoro quando me chama de bebê. É tão bom, né? Mas me contem, como é a família? Como foi a família ontem e hoje? Tem diferença? Vocês sentem como eu sinto uma diferença grande? Bastante grande, né? Porque o mundo todo tem sofrido muitas transformações e as famílias também, né? Então as pessoas têm buscado, através das famílias, autoproteção e se unem por amor, por afinidade, a princípio, né? Então existem muitos tipos de família. Hoje, muitas alternativas. Não é mais pai, mãe e filhos, né? Então isso é a grande transformação. Quando eu nasci, faz um tempinho, né? Então era pai, mãe e filhos. Eram raras as pessoas que se separavam, né? Poucas, é assim. Verdade. Isso é verdade. Mas hoje é uma quantidade incrível, né? Tanto que hoje em dia é uma coisa que eu até tenho uma dificuldade um pouco de enxergar como família, mas sim, são famílias, as famílias monoparentais, né? Então, uma mãe que decide gerar um filho sozinha, faz uma produção independente, ou alguém que adota, ou uma separação que o marido ou a mulher desaparece e fica... Então, você e uma criança podem ser uma família, mas pra gente soa estranho, né? Pra mim, a ideia de família parece Eu não sei qual é a estatística disso, mas me parece que assim, um grande número é uma mãe com um filho, né? Ou uma mãe com vários filhos. Em outra proporção, maridos só com filhos, mas acho que isso menor. Mas que mãe e filhos, ou um filho, mas quase que a agora maioria. cresce também É comum, né? justamente a adoção homoafetiva, né? Que os homossexuais também estão adotando. E até mesmo a reprodução assistida, que agora eles podem fazer o registro direto, não precisa mais de um processo judicial. Então, por exemplo, duas mulheres podem uma gerar um filho e elas serem as mães da criança, né? Isso daí mudou completamente o contexto de família, não sendo de forma alguma preconceituosa, mas eu penso assim, será que aquele respeito do pai, da mãe, daquela hierarquia, que na verdade a família sempre funcionou como
uma empresa, na verdade. Mas eu acho que, na verdade, o respeito não faz diferença se é um pai, uma mãe, ou duas mães. Eu acho que o que tem mudado muito é o comportamento do jovem. Então, assim, de como os jovens estão sendo criados, né? Eu acho que tem jovem e criança que respeita os pais sendo dois pais, duas mães ou pai e mãe, e tem os que não respeitam de qualquer forma, né? Daí isso entra toda a educação, a criação, o amor, né? E acho que a própria evolução também, a nossa tecnologia, acho que facilita muito. E tem uns paradigmas que mudam também, né? Eu lembro que antigamente, quando eu era pequena, as pessoas falavam assim, o filho único é um filho problemático. É um filho mimado. É um filho mimado, que não sabe dividir, não sei o quê. Quantos filhos únicos a gente tem agora? Um monte. E não são necessariamente mimados porque são filhos únicos. Claro, casos extremos sim, mas também famílias com vários filhos também pode ter alguém. Mas esses são os paradigmas que se mudam, né? As pessoas tentavam ter pelo menos 2 filhos para que aquele filho não ficasse mimado, não ficasse afeminado, não ficasse várias coisas. Não, agora ninguém pensa mais disso. Tem um filho, só posso ter um filho, vou ter só um filho. Até porque a realidade mudou muito, né? Eu não sei, porque eu não sou mãe, mas eu tenho a sensação que era muito mais fácil, mais trabalhoso, parece, mais corrido, mas mais tranquilo tu ter filho antigamente. Que a coisa era mais linear, assim, hoje em dia é tanta oportunidade, é tanta coisa, tanto acesso, que realmente tu acaba tendo um filho, que o custo de ter um filho aumentou muito, né? Famílias de 16 filhos já não existem mais. Não. Mas assim, o compromisso com a manutenção da vida, com a educação, com passar os valores, sustentar isso ainda é das famílias, não importa o jeito que a família se constitui. O mais importante é o amor. E eu acho que essa coisa do respeito, dos valores sociais precisam ser mantidos. Eu acho que é por isso que são assim assistidas famílias homo... A educação, a criação, né? Mas, gente, cortando um pouquinho, eu gostaria de passar um vídeo, pode ser passado o vídeo agora? Porque toda família tem uma figura estranha, bizarra, né? Ainda mais as famílias grandes, né? Então eu separei esse vídeo aí que é muito engraçado pra gente dar uma olhadinha e comentar. Vamos lá, vamos assistir. Daí, o que vocês acharam? Muito engraçado. Em que tipo você se encaixa, gente? No sacana, no brincalhão? Depende do meu humor, depende se tá frio, se tá calor, se eu tô de TPM ou não, de com quem eu tô, pra ver se eu brinco, se eu me fecho. Depende muito do momento. Eu acho que todo mundo tem um pouco de... Eu achei muito engraçado o sacana, porque na verdade ele era um bem-humorado, né? Atirar o macaquinho lá na água e a mulher... Um provocador, né? Um provocador, exatamente. E eu sou de família italiana, né? E é aquela família penca de siri. Vai fazer vai fazer um jantarzinho de aniversário, 30. Né? Então, é engraçado porque às vezes a gente está numa situação que uma pessoa está super estressada com alguma coisa e a outra está lá fazendo piada, dando risada. Como cada um tem uma percepção diferente e a gente se apoiando
caminha junto, assim, Na né? família. Mas essa é a grande vantagem das famílias grandes, né? Porque essa multiplicidade de tons, né? São 50 mil tons. E não só de cinza. Bem... Ninguém é cinza. Uma forma de aprender em família, né? Mas eu coloquei esse vídeo também pra gente falar de uma situação. Aqui nós vimos uma situação engraçada, né? Tem o sacana, tem o bem-humorado, tem o mal-humorado, tem aquele que se sente feio. que se sente feio por aí. Tem Mas sábio. e os crimes em família? Isso é muito Não. triste. Eu tenho a sensação que daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso, né? Vamos conversar bom. sobre os crimes em família, mas daqui a pouquinho, depois do intervalinho. Bom, gente, voltando aqui no Rabo de Saia e falando sobre família. Nós assistimos um vídeo engraçadinho no primeiro bloco, mas daí eu quis ressaltar agora os crimes em família que têm aumentado, ao meu ver, gradativamente, sendo alguns crimes assim assustadores, né? E eu acompanhei como todo mundo, o caso da Susanne Richthofen, né? Richthofen. Então, ela ali em outubro, ela era para ser liberada, né, para o regime semiaberto, e daí houve um contra, ela acabou continuando, né, presa, né. Mas o que me chamou a atenção é uma declaração de uma ONG, porque na verdade quando ela estava para sair daquele regime ali em outubro, né, ela estava para ser recepcionada por ativistas dos direitos humanos. E daí a ONG escreve o seguinte: queremos dar amparo para ela, pois sabemos que é uma fase de transição complicada, ainda mais para quem é órfão e não conta com uma família para apoiar. A gente, ela matou os pais, ela matou os pais. E depois, mais ainda, eu li uma citação seguinte: a saída dela é um avanço, pois já está mais do que provado que cadeia não resolve nada. E daí, como ficamos? Eu realmente li isso, que tão revoltada. Eu acho cadeia pode até não resolver, né? Mas não quer dizer que vai ficar soltando todo mundo. Um caso desse vai fazer o quê? Né? É complicado. E vamos apoiá-la porque ela é órfã. Mas ela é órfã porque ela matou os pais, gente. Ela órfã por quê? Na verdade, o caso dela é uma progressão de regime e é uma aplicação da lei penal, do processo penal. Isso é natural que fosse acontecer. Né? Causa espanto porque é um crime de comoção nacional. Não, e de comoção nacional. Sim, né? Porque se eu tivesse assassinado, vamos supor, ou se eu tivesse... Existem casos de pessoas que assassinaram os pais e não houve tanta repercussão. E progrediram de regime naturalmente. Isso é do nosso direito penal. Né? Se o direito penal, se a aplicação da pena de prisão resolve ou não é a discussão agora. Ela cometeu um crime e cumpriu a pena. Eu acho que esses ONGs de direitos humanos, elas têm mérito,
mas também elas às vezes se perdem um pouquinho na Exagero. defesa. Você vê, ela realmente saiu desamparada, né? Adianta largar a mulher no mundo, ela precisa de um suporte. Será que ela está desamparada? Não sei, é difícil a gente julgar, né? Mas eu jamais iria lá dar suporte. Eu jamais. Por mim, ela continuaria presa. Só que também tem um custo, tem uma superlotação e tem uma regra que tem que ser cumprida. Ela tem que ser solta na hora que ela progrediu de regime. Não adianta. Se eu não me engano, na época que ela foi presa, que ela ia sair, ela pediu para ficar, houve alguma história assim. Eu acho que ela pediu para ficar, eu li alguma coisa, mas eu acho que ela pediu para ficar porque não teve clima também. A mídia caiu em cima dela, a opinião pública caiu em cima dela. Eu acho que meio que ela... Mas daí a gente vai ficar pagando, sustentando ela meio incomodada, casando e não casando, que teve uma que casou e separou, né? Ah, não, foi a outra da Isabela. Ah, pois é, da Isabela. E teve outros crimes, né? Não, elas vão casando lá dentro, entre mulheres, parece que para ir para uma cela especial. É uma coisa assim. Tudo muda, até o presídio. As relações mudam, até as que acontecem no presídio. Na verdade, eu acho que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Né? Qual é a família ideal? Existe? Será que existem pessoas que podem... se existe uma regra para ter uma família certa? Ou cada um vai descobrir do seu jeito? Mas o importante, eu acho que é pensar no amor, pensar nos valores, no respeito ao outro, o não julgamento também, porque a gente tem uma tendência a julgar e a separar. O que acontece numa família, num grupo, num sistema familiar, é que eles se unem e se defendem e se incluem, mas ao mesmo tempo eles excluem outros. Muitas vezes as tribos fazem isso, e isso eu acho que faz parte da história do ser humano. Né? E falando de grupos e da história do ser humano e da família, voltando, tem famílias agora que incluem os animais também. Ah, maravilha, né? No seu testamento. Eu tenho um amigo que diz assim, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. É verdade. Então, eu não sei, né? Eu acho que tem a ver com a dificuldade que algumas pessoas têm no relacionar-se, né? No incluir o outro, aceitar o outro, a tolerância, que eu acho que isso também mudou muito. Antigamente, as mulheres permaneciam no casamento. Mesmo que elas não estivessem satisfeitas, a tolerância parece que era maior. Se buscava se manter a instituição da família. E tinha a religião também que apoiava isso. Hoje cada um faz o que quer, como quer. O leque parece que era menor, né? Então você casou, vai tentar fazer aquilo funcionar e permanecer. E agora assim, meu Deus, casou, não está dando certo, mas não é isso que eu quero para minha vida, não sei o que, separa. Né? Ou não casa, entra numa união estável. E tem lado bom e tem o lado ruim, né? Quer dizer, tem o lado como bom tudo, que né? Certos casamentos de antigamente eram simplesmente uma aparência e era uma prisão para a pessoa, quer seja para o homem ou para a mulher. Eu não disse que era bom nem ruim. Em geral era pior para a mulher, mas assim... eram coisas insuportáveis. Não tem ser humano nesse momento que queira se sujeitar a isso. Psicologicamente, né? emocionalmente, para as crianças, era uma prisão. Exato, quer dizer, então comprometia toda uma saúde física e emocional das pessoas. Eu estou dizendo em casos extremos, não estou, principalmente né? dos filhos, né, que são criados assim. Então, quando eu vejo alguém questionando uma adoção por um casal homoafetivo, gente, às vezes aquele casal vai dar muito mais amor e muito mais suporte para aquela criança do que ele receberia um lar desfeito. Não digo desfeito, porque eu acho que tem muitos divorciados, separados que criam com muito amor. Mas assim, às vezes é um casal que não simplesmente usa a criança como objeto de barganha. Né? Verdade. Então acho que a gente tem que ponderar e se adaptando com ele. Eu li hoje uma notícia de Curitiba, um casal que adotou uma criança, quer dizer, na verdade, o casal já tinha 2 filhos e a criança, o menino, era filho do primeiro casamento do marido, né? E daí eles adotaram, mas conservando, fizeram a adoção do primeiro casamento, fizeram a adoção
mas conservando no registro o nome da mãe. O nome da mãe. Biológica. Eu achei legal isso. Muito bom. Isso é um respeito também. Eles levaram um ano para conseguir isso. Tem que fazer um processo judicial, tudo. Então, não sei se agora já dá para fazer em cartório, mas que eu saiba é só através de processo judicial. Mas tem acontecido. Mas agora nós vamos ao intervalinho rapidinho e já voltamos. E voltamos com o Rabo de Saia. Como sempre, aqui no Rabo de Saia tem um quadro aqui no estúdio do artista plástico Eduardo Topolsky, que tem o seu estúdio. Se você quer aprender a pintar, desenhar, faça parte do estúdio. Veja aí. Bom, e se você precisa de um eletricista, gente, tá aí na telinha. Chama José Mendes. E também, se você tem animaizinhos e quer uma atenção especial para aquele seu bichinho, olha aí na telinha, chama esse casalzinho que é uma maravilha. Eles vão fazer o trabalho com perfeição. E se você quer estar reformando a tua casa, quer uma pintura, um papel de parede, Machado Pinturas. Então, tá aí na telinha também para você telefonar e chamar o pessoal com segurança para fazer um trabalho legal na tua casa. Mas agora chegou a hora dos beijinhos e dos puxões de orelha. Quem quer mandar o primeiro beijinho? Não, primeiro puxão de orelha. Primeiro o puxão de orelha e depois o beijinho, né? Olha, o meu puxão de orelha vai para essa questão agora que virou uma questão quase que mundial, que é o Zika vírus, a dengue e o chikungunya. Isso aí, acho que o mundo inteiro, agora o Brasil, falam do Brasil por conta disso. Então, assim, é uma situação descontrolada, óbvio. O ministro da Saúde ontem fez uma declaração, inclusive dizendo que estamos perdendo a guerra contra o Aedes aegypti. Então, que absurdo, né? Esse é o puxão. E o beijinho? O beijinho vai para as praias de Florianópolis que estão com menos acesso, não, até com menos acesso de pessoas. Ainda a gente consegue encontrar aqui em Florianópolis algumas praias com mais sossegadinhas. Por exemplo, os Açores. Você sabe, beijinhos. Olha, o puxão de orelha. Puxão de orelha. Hoje eu assisti no rádio, na televisão, uma notícia sobre aqueles vereadores que estão usando dinheiro público, nosso dinheiro público, para fazer grandes festas. Mas felizmente eles já foram desmascarados e vão ser punidos. Mas esse é o meu puxão de orelha de hoje. E beijinhos, olha, tem umas pessoas, uns apresentadores de televisão que usam a mídia para fazer trabalho social maravilhoso. E hoje vai para o Luciano Huck, que está trazendo no seu quadro do Caldeirão o Herói por um Dia. São aquelas pessoas anônimas que fazem um serviço voluntário, assim, espontâneo, que salvam vidas. Maravilhoso isso. Então, parabéns, Luciano. Tá.
na hora do beijinho. E você, Luísa? Então, seguindo o tema sobre família, o meu beijinho vai para os casais que mesmo já tendo filhos ou tendo condições de gerar filhos, optam por adotar também uma criança. E o meu puxão de orelha vai para os casais que se separam e usam a criança como luva de boxe na briga, né? Que é a alienação parental. Então, um xinga, a mãe xinga para o pai xinga para a mãe e a criança fica ali como objeto de barganha. Eu acho que isso é o pior que pode acontecer. Bom, o meu puxão de orelha é para violência em família, né? Violência com crianças e até com idosos também. E o meu beijinho meio que coincidiu, né, com você, Luísa, mas eu vou reforçar que é para adoção, né? Tanta gente que pode adotar de crianças, né, e tem condições financeiras, então tá aí. Mas agora nós vamos às nossas dicas e, enfim, cartinhas. Quem que tem dica, quem que tem cartinha? Você tem uma dica? Eu trouxe algumas dicas que eu considerei assim 5 dicas valiosas para uma viagem light. Primeiro, então, eu pensei numa viagem assim, uma viagem maior para a Europa, por exemplo, né? Então, primeira coisa, viagem leve. Uma mala média com 4 rodinhas é o suficiente e uma mala de mão. O brasileiro tem mania de levar frigobar, né? Aquelas malas enormes, parece um frigobar arrastando um guarda-roupa. Eu levo guarda-roupa. Não precisa disso. Roupas confortáveis, sapatos confortáveis é o que basta. Legal. Tá. Então, eu na verdade vou dar uma dica hoje, seguindo também a linha da família, que é sobre os pais que precisam, que vão viajar com os filhos para o exterior e precisam de autorização judicial às vezes, né? Então, se a mãe está sozinha, o pai está num local desconhecido, ela vai ter que entrar na justiça, pedir uma supressão da autorização do pai, né? Então, é um processo que é rápido, mas dura 2 anos. É um assunto que às vezes as mães esquecem, programam viagem e de repente aparecem na correria para fazer isso. Então não esqueçam de sempre programar as autorizações. Para o menor se hospedar em hotel também precisa. Então cuidem das autorizações para viagem. Bom, então vamos à pergunta agora da Sarvan, que veio por e-mail. Então a Sarvan é o seguinte, meu nome é Marta e moro no Rio Vermelho, aqui em Floripa. Na minha família, um determinado tipo de dificuldade se repete na vida das irmãs. E também a escolha dos parceiros, que se parecem muito uns com os outros. O que isso significa? Bom, essa pergunta, agradeço muito a sua pergunta, Marta. Tem a ver com o nosso tema de hoje, que é sobre família, né? Então isso ocorre muito, com frequência, em várias famílias. E mostra exatamente o vínculo energético que une as pessoas que pertencem a um sistema familiar. Esse vínculo, ele atua de forma velada, inconsciente, né? A gente não se dá conta disso, mas é transmitido assim como morfogeneticamente ou por ressonância. E quando a gente faz um trabalho, por exemplo, de constelação familiar, que é um trabalho sistêmico, esse pano de fundo vem à luz. E quando vem à luz, aí a gente pode encontrar uma nova ordem. E aí com isso as pessoas se liberam também e podem fazer novas escolhas e cada um vai assumir o seu próprio lugar e ficar só com aquilo que lhe corresponde. Bom, gente, bem rapidinho, como eu falei, cada programa vou passar uma informação sobre algum evento místico que está sendo celebrado em algum ponto do mundo. E hoje, na Europa, está sendo celebrado, essa semana está sendo celebrada a Semana das Fadas. Então, para você cultuar as fadas, faça o seu pedido, coloque num pedacinho de papel o seu desejo escrito e faça um buraquinho na casca de uma árvore e deixe lá. E acredite que a natureza, a mãe natureza, vai te ajudar. Bom, gente, o programa chegou ao final. Muito obrigada por vocês nos assistirem. Não esqueçam que o programa está sempre no YouTube. Vocês podem assistir os anteriores também. Um beijo para vocês e até semana que vem.